E a nossa última pergunta de hoje é a seguinte: qual fazer primeiro, adubar ou tratar a doença na planta? Interessante essa dúvida. Vamos lá. O primeiro ponto que eu preciso verificar é qual é o motivo da doença. Essa doença foi causada por algum patógeno? É uma praga? É uma doença? É um fungo? É um vírus? É um nematóide? Tá? Ou seja, qual é o motivo dessa doença? Ou é uma questão nutricional, ou é um déficit hídrico, ou é uma questão de clima. Então eu preciso entender e precisa estar muito claro qual que é o real motivo dessa doença na planta. Por que aqueles sintomas estão aparecendo? Pessoal, por que isso é importante? Porque veja bem, vamos supor que o seu problema seja um nematóide. Vamos supor que esteja um nematóide que esteja ali obstruindo a absorção de nutrientes. Então não importa a quantidade de nutriente que tenha no seu solo, a quantidade de adubação que você fizer, porque não vai resolver. Porque a planta não vai conseguir absorver, não vai conseguir sintetizar. Existem vírus que vão se instalar nas plantas que não permitem com que ela sintetize os nutrientes. Existem fungos que não permitem com que ela absorva a quantidade correta de nutriente e água. Então, ou seja, qual é o patógeno? Eu descobri qual que é o patógeno, ok. Como que eu vou tratar esse patógeno? Como que eu vou aniquilar esse patógeno? Como que eu vou destruir ele? Eu vou fazer algum controle químico, algum fungicida, um nematicida? Ou é uma doença bacteriana? Ou eu vou ter que fazer o arranquio daquela cultura do solo? Então eu preciso saber qual prática que eu vou fazer para que eu possa então está retirando aquela praga ou aquela doença. Vamos pegar aqui alguns exemplos específicos. Imagine então que você já descobriu o fungo que está ali causando aquela doença. Você vai fazer um tratamento com fungicida e você passou a resolver. Você conseguiu retirar aquele fungo, ele já não está mais ocasionando problema. Lembra que este é um momento que a planta agora ela precisa passar por um processo de recuperação. E um dos principais pontos que vai ajudar ela a começar esse processo de recuperação é a questão nutricional. Então, nesse caso, é muito importante que a partir desse período você já tenha os nutrientes que ela precisa naquela fase prontamente disponível. Então, a adubação aqui ela vai ser muito importante. Ela vai ser muito importante, tanto a adubação quanto a questão de água, questão climática, tudo isso é muito importante, porque vai envolver, né? Vai envolver aí na questão de recuperação da cultura. Tá, isso aqui são para pragas e doenças. Mas, professor, e se minha doença, que pode ser, foi uma questão nutricional, está causando aqui algum sintoma de deficiência, que não deixa de ser uma doença, né? É lógico que na literatura a gente não considera dessa forma, mas se uma planta ali, a gente chama essa planta doente, porque ela está com algum sintoma, uma clorose, uma necrose, pode ser questão nutricional. Aí sim, nesse caso, a adubação é o seu principal trunfo, que é a sua principal atividade para que você possa resolver esse problema. Mas veja, a planta aqui está com algum tipo de clorose ou algum tipo de necrose. Qual que é o primeiro passo? Você vai fazer uma análise química do solo, uma análise foliar. É a melhor forma de você conseguir descobrir. Por que eu preciso das duas? A análise foliar é importantíssima, porque aí eu vou saber o nível correto daquele nutriente. Então imagina que você, vamos supor que ela está lá ocasionando ali algum tipo de vermelhidão nas folhas, enfim. Um sintoma clássico de deficiência de fósforo. Você vai fazer uma análise química do solo e foliar. Se na análise foliar está com pouco fósforo, no solo está com pouco fósforo, você sabe que está faltando fósforo ali. Agora imagina, você está ali com pouco fósforo nas folhas, né, através da sua análise, mas o solo tem uma boa quantidade de fósforo. Opa! Tem algum problema acontecendo aqui. Por que tem fósforo no solo, mas não tem fósforo na planta? Aí você vai tentar entender aquela dinâmica daquele nutriente no solo e entender o porquê. Talvez seja porque seu solo seja muito ácido, não está havendo liberação, está havendo muita fixação de fósforo. Talvez seja algum outro nutriente que esteja em excesso, esteja atrapalhando a absorção de fósforo. Enfim, então através da análise química e da análise de solo, você vai conseguir entender o porquê que aquela planta está com deficiência de fósforo. Então veja que não existe aqui um único formato para que eu possa te passar, para que qual que eu coloco primeiro, qual que eu faço primeiro, adubação ou faço o controle? Não é assim. Você precisa fazer uma análise muito detalhada e ir certamente pela lógica para que você saiba qual que é a principal ação que você tem que tomar, né, seguida aí de adubação, de irrigação e de fatores climáticos para que você possa estar recuperando a sua cultura.